pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca e hoje nós vamos falar com a educadora em sexualidade, Mônica Schwein. Mônica, primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite para bater um papo sobre esse assunto tão importante. Tudo bem? Obrigada, eu que agradeço, super feliz de estar aqui com você e obrigada pela oportunidade, né? Ô, Mônica, você é joinvilense, né? Sou. Como é que se faz para, em sendo joinvilense, uma cidade onde se sabe é conservadora, alguém tem a ideia, né, ou pelo menos se interessa pela sexologia, né, que é afinal de contas, o que você faz. Como é que foi a introdução da tua vida profissional nesse tema? Foi muito interessante, porque eu sou bióloga formada pela Univille, né, a Universidade da Região de Joinville, e lá já na universidade eu fui trabalhando com adolescentes grávidas. Então, que é um tema que até hoje, 2024, ainda está super, né, preocupante. E confesso que no começo as pessoas falavam meio assim, mas nossa, uma moça de família vai trabalhar com assuntos de sexualidade. Teve uma dificuldade bem grande. Confesso que deve ter uns 15 anos que eu trabalho, dos 25, 15 que eu trabalho com mais tranquilidade. Mas sim, tinha uma dificuldade. As pessoas olhavam e falavam, nossa, uma mulher vai falar isso pra gente? Hoje já tá bem diferente, mas foi difícil no começo. Mas as pessoas, elas entendem a importância do assunto, de modo geral? Ou cada vez que você propõe, por exemplo, uma palestra, a pessoa fica assim, mas esse tema, ou como é que é? Ou, é claro que hoje você já tem um conceito no mercado, você é procurada, né? Sim. Mas eu imagino que você está sempre prospectando, né? Sim. Como toda e qualquer profissão, a gente está prospectando, procurando novos negócios e tal. Como é que é isso? E é interessante porque as pessoas que não têm educação sexual em casa, que as famílias não conversam, quando elas têm contato com esse tipo de conteúdo atual, elas ficam preocupadas. Mas por quê que eu vou falar sobre isso, escutar sobre isso, se eu vivi até hoje aqui, tô bem, sem alguém falar sobre esse assunto? Uhum. Só que eu venho mais pela dor, eu trabalho com a dor, que é a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, essa dor a população conhece, não quer falar, claro, mas as pessoas começaram a abrir um espaço para ouvir, porque alguém já sofreu algum tipo de abuso, a própria pessoa, por mais que o assunto sexualidade incomode. E incomoda, a gente dá para entender. Se parar para pensar, não sei você quando era criança, como a tua mãe e teu pai falavam, por exemplo, as partes do corpo, olho, nariz, boca, e por onde sai o xixi, qual era o nome? Você lembra? Não lembro, mas era pipi, alguma coisa que não é o nome científico, né? Então a gente já veio nessa... E se deve agir assim ou tem que... Não, tem que falar o nome real. Muito pênis. Real. Tem que falar pênis e vulva. Por quê? Porque os abusadores utilizam dos apelidos. Certo. E aí, quando eu falo a verdade, eu me olho e sei que sou uma pessoa inteira, completa, e é mais difícil de enganar a vítima quando a gente trabalha com a verdade. Tá, mas por exemplo, eu tenho um filho que saiu da adolescência. Eu me considero um cara, como é que se diz? Descolado, né, moça? Um cara... E eu tenho enorme dificuldade para tocar no assunto. Enorme, enorme. Para mim é um constrangimento total. Então eu imagino que antes, meus pais, muito mais. Mas teus pais conversavam contigo? Não, claro que não. Foi aprendendo sozinho. Na rua, na escola, sei lá. Mas eu tenho dificuldade. Eu me considero, eu não sei, talvez eu seja meio caretão e não saiba, né? Mas eu me considero um cara descolado, né? E eu tenho muita dificuldade com isso. Porque quando você vai conversar com o teu filho, você vai falar não só dele para ele, mas vai vir toda a tua história. Então, a falta de conversa, você teve uma educação sexual mais negativa, que é baseada no silêncio. Teus pais deixaram a coisa acontecer. Você foi se descobrindo sozinho. Isso é super perigoso, ainda mais hoje com a internet. Na tua época era o quê? Uma enciclopédia Barça, um livro na escola. E olha lá. Pois então, revista, mais ou menos uma revista. Hoje a gente briga com a internet. Só que quando você vai conversar com o seu filho, vem toda a tua história aí. Não sei se tu já perguntou pro teu filho, você já beijou na boca? Você já perguntou? Não, claro que não. Filho, você já tem alguma... No máximo tem alguma namoradinha lá? Sim, como mas tá? Né? Assim, nesse tom. Assim, Você pergunta com medo até da resposta, claro, né? Você até pergunta, mas não quer saber. Na esperança que ele não queira responder. Né? Mas isso é o padrão, infelizmente, do perfil dos pais que não receberam educação sexual. Mas os pais mais jovens, eu sou cinquentão, apesar dessa carinha, mas os pais mais jovens... Que estão lidando com filhos pré-adolescentes, por exemplo, de, sei lá, 25, 30 anos. Não, 30 anos, né? Pais de 30. Porque a criança lá pelos 6, 7, sei lá, que é a idade que ideal para abordar.
Como é que eles são? São melhores, de modo geral? São pais que também não tiveram educação sexual uma positiva, mas eles buscam informação. Essa é a diferença dos nossos pais. Eles buscam informação. A gente também, eu sei porque eu trabalho nessa área, mas nós não temos uma idade tão diferente. Você também não foi atrás. Eu tenho um filho agora pequenininho, eu vou investigar e vou buscar sobre educação sexual para eu ensinar para o meu filho. Você não pensou isso, porque você foi criado dessa maneira. Eu lembro de ter comprado um livro. Você chegou a buscar uma informação. Eu não me lembro, eu não quero cometer aqui uma gafe, mas o livro era mais ou menos assim. Eu acho. Não, lembro. Educando Meninos. Olha, e lá tinha lá um trecho qualquer, eu não sei qual não me lembro, né? Quanto do livro é dedicado ao assunto, mas certamente tem. E assim, tudo que eu li ali eu não gostei. Eu não gostei porque eu não consegui aplicar, entendeu? E talvez essa coisa de você não receber essa educação torne difícil também a você tentar passar adiante uma informação, né? É difícil porque lida com a história, com a nossa intimidade, é uma coisa muito complexa. E você falar sobre intimidade pode parecer simples, mas é difícil. Se eu for agora conversar contigo sobre a sua intimidade, pode ser que tu crie um vínculo aqui comigo, mas é difícil você contar a tua história. Mas eu acho que pro filho é pior até do que numa conversa com amigos. Muito. Porque com amigos você se abre. Poxa, aconteceu tal coisa. Mas o filho é uma extensão tua, né? Eu não sei. Mas, por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente, a gente debatia. Você já beijou? Como é que é? Tal. Você trocavam umas informações ali que podiam ser úteis, né, mais adiante. Mas com o irmão é mais difícil, pelo menos para mim, essa é a impressão que eu tenho. Com o irmão, com o filho, com o pai, nossa, terrível. Mas né? Percebe o que você está me falando? O grau de parentesco vai ficando cada vez mais próximo e aumenta a dificuldade de você falar sobre intimidade. Com os amigos, eles não são teus parentes de primeiro grau. Fica mais fácil. Ainda leva na brincadeira, tem a mesma idade, vocês vivem coisas parecidas, agora com a família é muito diferente. Existe aquela solidariedade do parecido, né? Se você teve uma dificuldade qualquer na escola que eu também tive, a gente acaba tendo uma coisa em comum, acaba sendo divertido. Né? Então, e isso é uma coisa comum aos adolescentes, né? O que eu vou fazer? A menina que marcou comigo para a gente bater um papo depois do colégio, que ela, meu Deus, que confusão, não tem experiência. Você vai tentar a ajuda de alguém. Cada um vai dando uma... E com certeza, eu acho que entre os meninos, não sei, as meninas, talvez as meninas mais, mas os meninos não costumam procurar o pai e falar, pai, é o seguinte, uma menina marcou comigo amanhã, o que eu faço? Eu acho que não é comum entre os meninos. Não. Talvez nas meninas ela procure a mãe para perguntar, uma tia, talvez. Sim, né? Isso é muito real, isso acontece muito, mas é que a nossa sociedade, no geral, independente da idade, os meninos são mais calados, eles são mais reservados em relação às suas vivências íntimas. Mas né? não é porque eles acham que eles têm obrigação de saber aquilo? Não é uma coisa meio machista até? Isso era desde a nossa época de criança e continua até hoje. Continua. Mônica, uma coisa que eu relacionei aqui um monte de perguntas, eu não estou seguindo o roteiro não, mas eu estou vendo aqui legal. Quais são, assim, pela sua experiência, só para explicar para o pessoal, você faz palestras, né? Então você tem um convívio muito grande com adolescentes e crianças até, né? Sim. Inclusive em escolas administradas por igrejas, né? Sim. Onde essa questão da educação sexual é ainda mais restritiva, eu imagino. Mas quais são os principais mitos assim sobre sexo que você encontra no dia a dia, que você ouve, que você fica chocado, você pensa, meu Deus, a gente está em 2024 e isso está acontecendo? Olha, eu vou te dar aqui alguns exemplos, né? Criança que chega, eu trabalho a partir dos 4 anos nas escolas, aí a criança fala, prof, você não sabe da maior. Não é assim que se faz bebê. A minha mãe falou que eu vim do repolinho. Cada mês eu tirava uma folhinha e no final de 9 meses estava ali um lindo bebê. Ai, gente. Isso acontece mesmo? Da ostra. Eu escuto muito da ostrinha. Quando abre a concha da ostra, ali você encontra um bebê. Ou então, coisas assim, o Papai Noel veio, colocou na frente da porta da casa, a mãe abriu a porta e encontrou a criança. O pelicano não tem mais não, né? Não, a cegonha não né? fala mais. Cegonha é muito pouco o que se fala, mas é outras coisas. Isso aí é meio que dos Estados Unidos, eu acho que era muito comum, a gente vê muito em desenho, né? Nos filmes. Os filmes também. E pela aqui, chaminé. Então tem essas histórias. Muito. É assim, aí tem uma coisa problemática aí, né?
A mãe fala isso a vida inteira da infância da criança. Quando a criança vai fazer 9, 10 anos, na escola ela tem reprodução humana, ela espera ansiosamente por aquela aula de reprodução humana, a professora vai falar a verdade, na base da ciência, que é um espermatozoide e um óvulo, nessa hora A criança cai. fica desapontada. Ela chega em casa e ela vai olhar para sua cara e vai falar assim, mentalmente, poxa, você mentiu para mim todo esse tempo. Ela não vai te falar. Mas nessa hora tu quebra um vínculo de confiança. Ainda passei vergonha na escola. Meu Deus, porque eu escuto muito, quando eles me contam, eu falo, não, calma, a mãe estava falando, mas era história. Não, professor, era a minha história. Não, eu sempre tento remediar ali a situação, porque eu fico muito decepcionado. Mas isso não é, por exemplo, se a gente for lá na Bíblia, lá em Gênesis, tem a história de Adão e Eva. Sim. Né? Há quem acredite, né, que a história da maçã nada mais é do que a descoberta do sexo. Sim. Né? Não sei se se é uma ideia bem Já ouvi difundida. falar também, né? Essa é bem. Mosca, tu que é historiadora, é bem difundida essa ideia? Não é bem isso? Porque De isso cada um. mas eu já ouvi falar. Mas eu já também. ouvi falar que seria o início da maldade, né? Associando o sexo a uma coisa do mal, o que absolutamente não é, né? Não é. Né? Mas, enfim. Como é que se faz para esses mitos que são divulgados e que são divulgados com muita frequência, para eles serem quebrados sem que o cara chegue em casa e aconteça isso que você falou, ficar desapontado com o papai e com a mamãe? Essa história aí não bateu com o que eu aprendi na escola. Sabe que é muito difícil, né, Enio? Isso é difícil demais. Quer ver uma coisa que também acontece, que é um mito e que as famílias hoje em dia, em 2024, fazem muito? A criança vai te perguntar, como que faz bebê, mãe? Aí a mãe vai falar, é a semente do pai, é a semente da mãe. Junta as duas sementes. Quando eu falo semente, a criança, ela é muito, assim, concreta. Então, ela imagina uma semente. Ela pensa, ela come uma fruta, ela pensa, agora caiu uma semente aqui. Se vier outra semente, ela fica muito confusa. Isso causa uma angústia muito grande. O que acontece? Para quebrar isso, é só quando as famílias vão atrás de informação para poder ensinar de acordo com a idade. E qual é a idade ideal para tocar no assunto com a clareza que a biologia esclarece? É que cada fase da vida, por exemplo, para a relação sexual, para como se faz os bebês. Como se fazem os bebês? Essa é uma pergunta clássica. Cada fase da vida tem uma resposta. Então, se a criança pergunta aos 4, 5 anos, é uma. A partir dos 7, a gente já fala de relação sexual. Tá, uma criança de 4 anos, o que se fala para ela quando você pergunta isso? Como são feitos os bebês? Aí você pode falar que é quando... Aí, primeiro, a mais importante de tudo, quem tá em casa aqui, ô mosca, foca em mim aqui, que isso aqui é importante, esse negócio, esse assunto é importante. Quando você tá em casa e seu filho te pergunta isso, é importante, antes de qualquer coisa, é falar pra ele das questões da fase adulta. Então, eu sou casado, tem que ter um homem e uma mulher, tem que estar casado, tem que ter dinheiro para construir um quartinho, para montar um quarto. Aí você começa a trazer, tem que trabalhar, começa a trazer essas questões todas aí. Depois você vai dizer, tem que amar muito a outra pessoa. Se você tiver alguma religião, você fala, fui lá, orei, pedi para Deus, para Papai do Céu, se era para ter o filho ou não. Agora, atenção, que é muito importante, e os pais cometem um erro muito grande. Para fazer bebê, o pai e a mãe ficam bem juntinhos, abraçadinhos, para 4 anos, tá? Abraçadinhos e pronto, fica em silêncio. Espera para ver a criança se ela vai te perguntar mais ou não. Quando vai aumentando a idade, a criança vai olhar e falar assim, tá bom, pai e a mãe ficam bem juntinhos, abraçadinhos, sem roupa, mas... E aí? E aí? E aí? A criança, a partir dos 7, 8, a gente tem que saber que isso pode aparecer. Mas o que eu queria deixar para os pais aqui, nunca fale, tentamos várias vezes fazer você. Porque quando o filho escuta e entende o que é sexo, ele olha para a cara do pai e da mãe, ele sente nojo. E principalmente do pai, ele fica com raiva do pai. Como que o pai pode colocar uma coisa dentro da minha mãe? Então a gente não fala, tentei várias vezes. No dia que nós resolvemos fazer você, que a gente pediu para o Papai do Céu, que a gente tinha tudo organizado. Naquele dia a gente se abraçou, se encostou, e aí o espermatozoide, é importante você falar o nome correto, entra na mamãe, e aí se a pessoa perguntar como, aí você vai falar. Olha, muito importante, Enio, o pênis, agora a partir dos 7, 8, 9, o pênis entra, deixa o espermatozoide, sai e acabou. Não precisa falar que beija, abraça, nada. Mas como que a gente lida com as pessoas, por exemplo, que pensam que ou acreditam, né, que
ao mencionar essas coisas para a criança e para o pré-adolescente, a gente está erotizando ou antecipando uma coisa que eu não quero que aconteça quando ela tem 11 anos. Eu quero que o pai quer que a menininha dele vá fazer sexo quando ela tiver 25 e estiver casada. Esse é o pais, sonho do pai, principalmente. Talvez a mãe não sei, mas o pai certamente, né? Sim. Então, como é que se faz para os pais entenderem a importância dessa informação chegar até a criança e adolescente de maneira tão precoce? Sim, é muito importante que assim, a educação sexual ela não tira a inocência. Agora, a educação sexual, ela protege, na verdade, o abuso é que tira a inocência. Então, o que acontece? Hoje, Enio, 2024, eu vou pegar meu celular, o meu é o iPhone, eu vou falar, e aí, Siri, o que tem debaixo da cueca? E ela vai aparecer, a Siri já quer me responder aqui. Então, o que é mais importante? A família vai pensar, é o que vai sair da boca do pai, a explicação, ou a criança vai perguntar, mas a minha filha, meu filho não pergunta nada. Derrama 5 lágrimas. Se o teu filho não te pergunta nada, Enio, eu vou até te falar, teu filho tem 17 anos, se ele não te perguntou nada, chora aqui comigo que eu seguro as tuas mãos aqui. Porque ele já viu alguma coisa em algum lugar. Ele tirou a dúvida com outra pessoa, não foi com você. Isso, no fundo, é triste, porque a pessoa que deveria ser a base da entrega da informação segura é o pai e a mãe. Mas também a gente não pode descartar, eu imagino, a seguinte possibilidade. Um dos pais de um grupo de alunos de uma escola de, sei lá, 6 anos, sei lá, primeira série, né? Um dos pais é um cara mais diferente do Enio, é um cara mais, não, filho, é assim, assado, acontece desse jeito, Sim. A menina faz isso e tal. E esse garotinho chega na escola, vai acontecer. Antes de jogar, pessoal, tem que contar uma coisa pra vocês não imaginam. Sim. Meu pai falou que funciona assim, assado. Meu pai não falou isso. Então já não dá também uma confusão danada. Por isso que a família precisa entregar a educação sexual de acordo com a idade. Hoje a gente tem na internet vários cursos para pais, que são cursos simples, que você vai lá e tem, meu filho tem de 2 a 4, o que eu deveria ensinar? Tem de 4 a 6, o que eu tenho que ensinar? Porque isso vai acontecer. E eu vou te dizer um negócio importante. A pornografia chega no colo dos nossos alunos, das crianças, a partir dos 8 anos. 8 anos? Aqui no Brasil, o estudo que foi feito, agora a gente está fazendo um novo estudo. E é nesse estudo que vai sair agora, ano que vem, diz que a partir do momento que você pega um celular ou um tablet que tem internet, criança, independente da idade, ela já tem chances de receber conteúdo pornográfico. Mas esse último estudo fala dos 8 anos. Agora pensa, se eu nunca falei nada sobre intimidade, sobre corpo em casa, a criança vai ver aquilo, gera curiosidade, a gente está brigando com um negócio chamado curiosidade. As crianças estão assim, um negócio, sabe aquela, não tem a plataforma Xvideos? Sim. Tem uma música que aparece muito nessa plataforma. Que o pessoal faz meme com ela. Que é o do Brasino. Sim, sim. Eu vou nas escolas, os gurizinhos ali pequenininhos estão cantando essa música. Nossa. Mas da onde que eles escutam isso? Então, assim, bate muito com essa pesquisa que a gente tem. Tá, mas terrível essa música aí, pai e mãe, se não conhece essa música, é importante. Às vezes o filho tá cantando, ele nem sabe de onde vem. De onde vem? Agora, vamos lá. Por exemplo, essa erotização das mídias sociais, TikTok, Instagram, talvez o Face não. A molecada usa mais TikTok, Instagram, tem outras redes mais modernas ainda, né? Mas o que a gente vê lá sem querer até? É menina com dança absolutamente erótica, e até às vezes novinhas, meninas novinhas, adolescentes, né? E aquilo ali dá clique, né? Que é o que o pessoal... Aí a disputa por visualizações. Poxa, minha dancinha deu 7 mil visualizações, a minha deu 18 mil. Então existe aquela competitividade por conta daquilo que é publicado. E aquelas publicações, hoje em dia a gente vê... publicações que não são elas não insinuam, elas falam claramente do que se trata. Como aquilo lá não vai chegar até as crianças? Só se monitorar o tempo todo o celular, né? Não existe 100%. As famílias sempre me perguntam, Mônica, tem como blindar 100%? Não existe, porque não tem como colocar teu filho numa bolha, até porque ele sai de dentro da sua casa, vai para a escola, entra em contato com essas situações como você falou aqui, vai brincar na rua, então ele vai encontrar diversas educações, né, por meio de seus coleguinhas. Então, infelizmente, a erotização é uma coisa muito triste no Brasil, e a gente percebe que funk, que não deveria, mas o funk, meu Deus, o mais
mais cantado pelas crianças são funks com a letra bem baixo nível. Pornográfica, né? Exatamente. E é exaltado, a gente, querendo ou não, a gente exalta as menininhas pequenininhas. Olha como ela rebola, olha lá, essa vai dar trabalho. Essas falas contribuem para a erotização infantil. Porque ela acaba achando divertido ser elogiada pela dança erótica que ela está fazendo. Exatamente. E como é que... Eu vi outro dia, acho que no Instagram, não tenho certeza, eu não sei se aquilo lá é um personagem, né? Porque às vezes o pessoal monta histórias para. Mas tinha uma menina, aparentemente assim, de uns 15 anos, ela estava dançando um funk desses aí eróticos, e ela é interrompida pela chegada da mãe, isso numa piscina, e ela chega e a mãe falando: não foi isso que eu te ensinei, onde já se viu, você vai na igreja comigo, você conhece a palavra e tal. Então, deu uma dura na frente de todo mundo, pegou a menina e levou embora. O quanto isso ajuda? Nada, né? Isso só piora. E qual que seria a abordagem mais apropriada num caso como esse? Na verdade, assim, dentro das igrejas, a gente tem esse conflito muito forte. Eu trabalho nas igrejas e uma das questões das famílias é essa. O funk tá aí, meus filhos rebolam. Tanto que existe funk gospel. Então eles tentam colocar o funk gospel. Sabia. E eles dançam, não é sexualizado, mas eles movimentam bastante o corpo. O funk gospel é assim. E aí o que acontece? Quando eu ainda chamo atenção na frente das pessoas, diminuo ao meu filho, o filho cria uma aversão, uma raiva, uma coisa muito grande, e eu vou fazendo o quê? Que é distanciar a minha relação com o meu filho. E eu vou perdendo esse vínculo. Então, claro que o certo seria, se ela vê que a filha está dançando, é uma música que eu não aceito na família, vai chamar num cantinho. Filha, queria te falar, lembra que a mãe já te falou? Não faz assim. Mas não chamar na frente das pessoas, né? Brigando, e não tem. Mas é difícil, tá, Enio? Não existe você falar, filho, meu filho não dança funk. Não, 100% meu filho não dança. Porque outro dia eu tava lembrando das músicas do Axé dos anos 90, era Boquinha da Garrafa, e tinha outras lá, não consigo lembrar, mas tinha vários grupos lá da Bahia, principalmente, que também já tinham uma erotização exagerada, né? A gente que não entendia. Na verdade, eles usavam artifícios para fazer a mesma coisa. E o funk é explícito, né? É explícito. Ele fala exatamente o que está acontecendo. Para onde que a gente vai? Eu não sei, a gente está num exagero muito grande. E uma coisa que você lembrou, e é importante nós aqui que temos mais de 40 anos lembrar, que a gente assistia no domingo com a família a banheira do Gugu. Nossa, era um E você via maldade? Não. A gente não via maldade, porque a ignorância era tamanha do que era aquilo. Para quem não lembra, a banheira do Gugu, eles botavam lá 2 ou 3 rapazes e meninas, né? E jogavam um sabonete dentro da água. Elas de biquíni, né? E o objetivo era pegar o sabonete que caía dentro de uma banheira e a menina segurava. Não, ela pegava? Não, o cara ele tentava pegar e a menina tentava tirar dele. Quer dizer, em posições, né? Absolutamente. Não, o bumbum assim na tela do SBT destaque, ali. Né? O zoom fechado. Então só que a pessoa achava até engraçado, né? Muito, a gente adorava. Mas não era o tipo de coisa que deveria ser não exibida naquela hora. Mas o que acontece? A gente está chegando agora num excesso, indo para um excesso muito grande. A gente acredita dentro da educação sexual que esse excesso de informação, esse excesso de exposição vai chegar, é importante que chegue nesse excesso todo para que comece a ter regulamentação até das redes sociais, da internet, a gente começar a ver até as consequências de um uso abusivo, até excessivo de telas. Então a gente precisou chegar num exagero para começar agora a fazer aquele caminho inverso. Ô, Mônica, a gente falou da educação sexual e de como isso deve ser tratado, abordado com as crianças, mas a gente não lembrou de uma coisa importante aqui. Isso aí muda toda hora, né? E por exemplo, hoje em dia tem muitos casais, né? Homens ou casais mulheres, tem aquela turma lá LGBTQIA+, eu nunca sei direito o que é aquilo lá tudo, mas existe. Sim. Isso é uma coisa que existe, não é uma ficção. E esses casais adotam crianças, têm filho, ou às vezes nem adotam, têm filhos e posteriormente tem um relacionamento homossexual, não sei se é assim que se fala. Homoafetivo, é isso aí. Pois bem, e aí? Porque como evitar o bullying, como tratar isso com normalidade com um grupo de crianças? É claro, com aquela criança especificamente, você pode tentar explicar, mas para um grupo de crianças, cadê seu pai? Ou cadê sua mãe?
Aí né? a gente vai entrar numa coisa que essa pergunta é excelente, porque se eu sou casada com você, nós somos aqui um casal heterossexual, a gente tem um filho, nós não aceitamos, porque tem famílias que são não aceitam, chegam a ser até preconceituosas. Se a gente não aceita, o que eu vou falar pro meu filho? Filho, ó, lá tem o teu amigo que tem 2 pais. O respeito é tudo. Não vai fazer gracinha, não vai fazer piadinha, nem nada. Agora, olha a educação sexual da família. Aqui em casa a gente acredita que família é homem e mulher. Se ele tem outro modelo, é lá na casa deles. Na nossa filho aqui é homem e mulher. Essa é muito importante, porque hoje a gente vê crianças fazendo bullying, chacota, batendo em outras crianças que são filhos adotivos de casal homoafetivo. Inclusive, então é muito sério, isso é gravíssimo. Inclusive, eu não sei se todas as escolas adotaram isso, mas existe uma grande quantidade de escola que não tem mais o Dia dos Pais e o Dia das Mães, né? Tá abolindo. É Dia da Família agora. Dia da Família por conta exatamente disso. Primeiro porque tem casos de crianças que ou perdeu o pai ou a mãe por algum motivo, e tem o caso das crianças que têm 2 pais, 2 mães, né? Exatamente. E uma coisa, né, Enio, modelos de famílias, a gente tem que, é uma coisa assim, ó, é visível, é claro, e eu tenho que entender que isso acontece lá fora. Na minha casa eu penso uma coisa, mas lá fora é outra. Então tem uma pessoa mais nova com uma mais velha, tem um japonês com um alemão, a gente tem vários modelos de família, tem gente que é só criado pela avó. Então, homem com homem, mulher com mulher é algo atual na nossa sociedade. O que eu preciso ensinar é só para que não tenha falta de respeito, porque os adolescentes, e o que eu vejo, pelo menos no estado de São Paulo, onde eu trabalho, são adolescentes batendo em outros só porque eles são filhos de casal homoafetivo. E isso que a intolerância é um crime muito sério. E aí, claro, vem de casa, tá? É muito importante isso. Aqui em casa, nós somos casados. A gente acredita nessa instituição de família. Lá fora tem outros modelos, mas aqui, filho, é assim que a gente acredita. Tá aí no caso, por exemplo, tem muita gente que está assistindo a gente aqui e que sei lá, de alguma religião, por exemplo, cristã, mas não são só os cristãos, todas as religiões, né? Acho que no islamismo, os próprios os judeus, eles têm restrições contra, não sei se os judeus, acho que não, contra o homossexualismo, né? Sim. E os relacionamentos homoafetivos, como você falou. Sim. Né? E como é que lida, nesse caso, com esse tipo de grupo de crianças? Porque, assim, ó, é inegável que, talvez até pelo preconceito, que os pais querem ter filho homossexual? Não, os pais, a maioria não. Por quê? Porque o medo, o receio pela vida da própria criança, ou do por adolescente. Acreditarem piamente que aquilo ali é um que comportamento também é errado. próprio. Né? Tem gente que acredita, e hoje a ciência já provou, e a gente tem muitos estudos que mostram que não é eu escolho, não é uma opção sexual. Ah, hoje eu quero ser hétero. Não, amanhã eu quero ser pan. Eu também não acredito nisso. Não, eu não acredito que um dia a pessoa chega... Eu acho que eu vou namorar menino, ou eu acho que eu vou namorar menina. Não é assim, exatamente, né? Não, é uma coisa que você sente, né? E aí tem uma coisa que é interessante, eu tenho um caso aqui em Joinville, muito, muito pitoresco, de uma família que me procurou, que o filho de 4 anos chegou e falou assim, aqui em Joinville, que a escola encaminhou pra mim, mãe, eu quero casar com o João. O menino de 4 anos chegou. Mãe, quero casar com o João. A mãe ficou desesperada. Falou, meu Deus, meu filho de 4 anos quer casar com o João, que é o melhor amigo dele. Meu filho é gay, já desde 4 anos. Então entrou num conflito. Nossa, caiu isso na escola, mandaram pra mim. Aí eu perguntei, falei, mãe, você já perguntou pro seu filho, antes de qualquer coisa, antes de dizer que ele é isso ou aquilo, o que é casar pro seu filho? Não perguntei. Então, olha só, 4 anos não tem noção do que gosta, o que não gosta. Eu perguntei pra ele, ô fulano, diz pra mim, por que você quer casar com o João? Ah, eu quero casar com o João porque aí eu não vou sentir saudade dele. Ah, não vai sentir saudade. Meu pai e minha mãe são casados, eles não sentem falta um do outro. Eu quero casar com o João porque eu vou brincar com ele todos os dias, eu não vou sentir falta dele. Ou seja, o guri queria casar com o João porque ia ter o João para brincar o tempo todo. Era um outro conceito, Era outro, mas a mãe já fez um rebuliço gigantesco. Então a gente tem que ter bastante cuidado, porque às vezes os pais, claro, que se eu acho que isso é errado, não tá certo, eu tenho que ter cuidado, porque muitas vezes o que a gente vê é real nas escolas, muitos meninos e meninas cortados, e se prostituem de maneira, eles nem sabem que é prostituição, mas acabam se prostituindo porque não são aceitos em casa.
sofrem, têm uma angústia muito grande e vão se encontrar com pessoas lá fora que podem acolher. Mas quem acolhe lá fora não são pessoas legais, muitas vezes são abusadores, que aí fazem o adolescente vender imagem e essas coisas todas. Agora, então é complicado esse assunto aí. E é justamente nessa parte que eu quero entrar, que é da tal do mundo digital. O mundo digital que é tão bacana, né, que permite a gente alcançar pessoas em qualquer lugar do planeta, mas para o bem, mas também para o mal. Né? Como é que esses instrumentos todos que a internet disponibiliza ajudam e como é que eles atrapalham a questão sexual? E quando eu falo isso, especialmente das crianças, depois a gente vai entrar também no mundo adulto, porque parece que os adultos também estão tendo sérios problemas por conta da pornografia abundante que existe nas mídias sociais. Mas antes disso, as crianças, né? Como é que elas são pescadas, digamos assim? Como é que elas são vítimas desses abusadores? Como que é o processo que esse pessoal utiliza? Os pequenos, né? Quem não sabe digitar no celular, isso é até importante para quem está nos assistindo, pega o seu YouTube no celular e faz, sabe aquela carinha do susto? E põe carinha do susto e um pêssego, ou a carinha do susto e um beijinho, aquele que é um coraçãozinho do lado. Se tu fizer isso, você vai ver como é que os abusadores usam as crianças, manipulam as crianças para elas terem contato com conteúdo pornográfico, em forma de desenho. Se tu fizer isso, você vai ver que seu celular é seguro ou não. Então, os abusadores, por meio dos jogos online, para criança é por meio de jogos. Pede, vai lá no seu YouTube, coloca lá a carinha de susto, coloca lá o pêssego e dá uma olhada lá nos desenhos que saem. Aqueles desenhos que são pornográficos e violentos vão naturalizando na cabeça da criança, porque o abusador prepara a criança para começar com o abuso. Não chega e fala, ô Enio, oi, tô te conhecendo hoje, baixa a calça aí para eu ver. Não é. Ganha confiança primeiro. Quer ganhar confiança. Então, quem não digita, eles usam com emojis no YouTube. Agora, os adolescentes é outra história. Eles conquistam os adolescentes dizendo assim, ô Enio, eu sou uma influencer do YouTube. Quer fazer parte aqui da minha turma? Então vem cá, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Tô te dizendo porque eu trabalho com a polícia lá do estado de São Paulo. Gente, eu só acreditei porque eu vi no computador da polícia como esses influencers, que são falsos influencers, eles conseguem manipular os adolescentes, pré-adolescentes para produzir conteúdo pornográfico. Tem um caso muito conhecido do maior de todo, olha, em 2022, se não me engano, uma pessoa chamada David Fanta, que ele é o codinome dele na internet, é o maior abusador digital, foi nessa época, no mundo todo, porque esse cara conseguiu conquistar 220 meninas pelo Brasil, e essas 220, só por meio de influencers falsos do YouTube, elas produziam conteúdo. Teve uma menina numa cidade de 3.700 habitantes, ele conseguiu que ela pegasse, e ele ensinou para ela, bota o celular aqui em pé, você veste a calcinha da sua mãe, rebola, dança, tudo certinho. Ela fazia. E que idade tinha a menina? 12. 12 anos. E ela mandava o conteúdo para ele. Na pirâmide do abuso sexual, só tá aqui em cima quem consegue o rosto e o corpo da pessoa, da vítima, ou, mais ainda, que eu abra minha boca e diga, isso é em homenagem ao David Fanta. Entendi. Quando a pessoa fala o nome do abusador, o cara ganha espaço e vem aqui pro topo da pirâmide. Existe esse mundo, Nossa, submundo, muito então. forte. E aí um dia essa menina de 12 tava dançando com a calcinha da mãe, tira. Aí ele falava, bota a escova de cabelo aí dentro, bota tudo certinho. Um dia passa a irmãzinha de 4 anos atrás. Aí ele falou, opa, passou uma menininha ali, quem é? A minha irmã. Agora então, faz assim, bota a calcinha da tua mãe na sua irmã. Faz tudo isso. Inacreditável. Enio, juro por Deus, a polícia tem 87 vídeos dessa menina. Eu assisti 7, eu fiquei muito mal de ver aquilo. E conseguiram identificar esse cara? Conseguiram, ele tá preso, Mas sabe o que aconteceu? Um dia essa menina falou assim, não quero mais mandar vídeo, não vou mais fazer isso com a minha irmã. Aí ele falou, não vai? Então você vai ver o que vai acontecer. Num domingo à noite ele pega 10 vídeos, e principalmente aonde ela introduz coisas na irmã e tudo, e joga no grupo de WhatsApp da escola. Domingo à noite. Segunda de manhã, a menina vai pra escola, eles espancam a menina, as famílias e os colegas. Só que assim, ela era vítima. E fez ainda irmã de vítima, né? Só que a sociedade não consegue ver. Falou, pô, mas a guria tinha 12 anos. Ela foi sozinha, né? Não, ela foi orientada por esse cara. Mas pra quem viu o vídeo... Parecia que era ela fazendo aquilo e entregando o vídeo pro cara. Mas não, ele, que era o abusador, fez isso com ela. Muito grave. Isso acontece, Mas quando que essa menininha jovenzinha, criança, ela
vai avisar os pais? Não vai. Ela não avisa? Não avisa. Não avisa. Até porque Mas por assim, quê? Ela não acha que aquilo é um comportamento, no mínimo, inusitado? Tá, então eu tô fazendo isso. Eu vou Certo. chegar pra você e falar, pai, eu tô me filmando com a calcinha da mãe. Você acha que se eu falar pra você, você vai brigar comigo? Vai. Eu vou apanhar, Não, vou ficar de provavelmente, castigo. no melhor cenário, não faça mais isso é errado. né? Mas assim, ó, no melhor do melhor. Uhum. Então o filho não conta pros pais, principalmente sobre abuso, porque tem medo que vai apanhar, que o pai vai brigar, a mãe vai brigar, castigo, ou então o N vai falar assim, ó, tá pegando a minha filha, tá abusando da minha filha, eu vou lá matar o cara. Uhum. Então a criança também tem esse medo. Uhum. Então é importante que os pais tenham bem claro, o filho e a filha dificilmente vai contar sobre uma situação de abuso. Uhum. Dificilmente. Então uma coisa que eu queria E até... eventualmente até os pais podem estar em casa no momento que isso está Mas acontecendo. claro, a maioria do abuso sexual digital, os pais estão em casa. Uhum. Então, para que o filho leva para o banheiro? Isso é uma coisa importante. Os pais, filho não e filha não levam, independente da idade, tablet nem celular para o banheiro. Uhum. O quarto, a gente tem que estar com a porta aberta, passa ali, dá uma olhada. E outra, e os pais dessa geração têm muito, faz mal, parece. Mônica, eu não vou pegar o celular do meu filho para ver, porque é invasão de privacidade. Não, enquanto seu filho mora debaixo do seu teto, você tem uma obrigação legal, moral, emocional, espiritual com essa criatura. Uhum. Então você tem que pegar o celular e ver com quem ele conversa, Uhum. o que ele está fazendo. Né? E uma coisa que eu queria aproveitar, Enio, que você abriu essa brecha, a mãe que fala, Enio, olha só, se alguém tocar nas suas partes íntimas, você grita, diz não, sai correndo e conta para a mãe. Só que o que vai acontecer na cabeça do Enio? O abusador não chega tocando no genital. Uhum. Ele vai te conquistar, ele vai te dar bala, ele vai dizer que ele se importa com você, ele vai cheirar seu pescoço, ele vai querer sentir teu calor, ele vai tirar tua camiseta e vocês vão brincar. Vai fazer, vou pegar você, Enio, vou fazer de escorregador aqui, ó, você vai escorregar no meu corpo. Tudo Existe isso já é estratégia, né? abuso. Uhum. Estratégias. Quando eu chegar e tocar no seu genital, vai passar um filme na sua cabeça. Uhum. Você vai falar, meu Deus, a Mônica fez isso comigo. Nós brincamos de cabaninha e ficamos sem camiseta. A Mônica me jogou no corpo dela de escorregador. Eu não fiz nada, não percebi. E agora ela tocou aqui nas minhas partes íntimas. Se eu contar pra mãe, a mãe vai brigar comigo, porque eu não identifiquei antes. Uhum. Porque eu não gritei, porque eu não falei não. Então, ó, Não vou falar nada. a criança, e a gente tem um estudo científico que mostra que criança não fala. E outra, tá? Eu tava andando na Avenida Beira-Rio, hoje eu tenho 44, eu tinha 38 na época. Andando, um homem de bicicleta aperta meu bumbum e fala, sua gostosa. Na hora, veio uma palavra na minha cabeça, seu desgraçado. Foi essa palavra que veio no meu cérebro. Minha boca abriu. Enio, não saiu a palavra. Eu fiquei congelada, porque eu fui invadida na minha intimidade. Eu queria gritar socorro, a voz não saía. E isso você, na Adulta, época, com 38 anos. Imagina uma criança quando ela é tocada na intimidade, ela não dá conta de gritar. É que ela não vai contar pra mãe de jeito nenhum. Mas a criança, ela não vai contar, obviamente, para os pais. Mas ela não conta para os amiguinhos na escola, para a melhor amiga, nada. Muito difícil, muito difícil. Quando é criança, eles mudam o comportamento. Então a gente tem crianças com transtorno alimentar, depressão, aí não consegue estudar, não tem concentração, insônia, pesadelo. Eu tenho um aqui em Joinville, um menino de 11 anos, foi pesquisar no Twitter, Fórmula 1. Entrou conteúdo pornográfico agressivo. Quando eu vi, o cara ensacava a cabeça da mulher, sabe, suava o negócio assim dentro, e uma relação sexual muito agressiva. O menino ficou chocado. Ele disse, o que aconteceu? Para chegar nisso, ele começou a ter muito pesadelo. E ele não conseguia ir para a escola, ficou agressivo na escola. E aí que a gente foi entender que foi na pesquisa do Twitter que veio aquele conteúdo que mexeu com a cabeça. Mas ninguém sabe, porque a pessoa não fala. Mônica, nós estamos falando aqui da internet, né? Mas existe também o abuso de pessoas conhecidas, de cuidadores, sei lá se é esse o termo que se utiliza, né? Mas de pessoas próximas às crianças. Eu ouvi falar que a maior parte dos abusos sexuais ocorrem, inclusive, envolvendo familiares, sim, ou sim. pessoas muito próximas da família. E nesse caso, como é que se identifica? É muito complexo, né? Porque segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, quem mais abusa é pai, depois é mãe. Primeiro é pai, depois é padrasto. A mãe não aparece... Pai é mais do que padrasto? Pai é mais que padrasto.
E assim, depois vem tio, primo, né, nessa sequência, masculinos. Mas mulher não aparece, e esse é um trabalho que eu vou muito levando pelo Brasil. A mulher não aparece porque é difícil olhar para a cara de uma mulher, olhar para o perfil da mulher e falar, essa mulher é abusadora. É muito difícil. Então elas também não aparecem nas estatísticas. A gente vê, quando fala em abuso sexual, você fala, cuidado com o homem. Sim. É o homem o abusador. E a vítima é sempre a menina. Mas não é bem assim. Quando a gente está na escola, por exemplo, como eu trabalho muito nas escolas, eu vejo uma quantidade enorme de meninos que sofrem abuso e jamais contaram para ninguém. Foram contar para mim. E mulheres sofrendo abuso por parte de mulher. Então, assim, tem aquela questão ainda. Ah, que bom que foi ela que te tocou. Dê graças a Deus que foi ela que te tocou. Então aí que ela não, a criança achando não que fala. Aquilo é menos invasivo e menos nocivo para a criança. Meio cultural até, né? Então é muito... as famílias falam, olha, filha, cuidado quando você for na casa da sua amiguinha com o pai da sua amiguinha. Mas nunca fala, cuidado com a mãe da sua amiguinha. Porque a mãe pode ser abusadora e não só o pai. A gente presume sempre que a mamãe da amiguinha não vai fazer nada, né? Porque é difícil você ver mulher abusadora, você identificar isso. Mas, por exemplo, existem vários casos de abuso sexual, por exemplo, que é noticiado pela mídia, de professora com meninos. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, teve muitos casos. E daí, você quer se divertir numa publicação, você vai nos comentários, né? Então a gente faz isso também como uma notícia trágica. E porque a gente quer ver qual é a reação das pessoas. E os comentários são... Ô, garotão feliz, olha que professora linda. Ô, esse se deu bem. Então, a sociedade, de modo geral, acha que aquele envolvimento de uma mulher adulta com um menininho novinho não é ruim. Ele foi um privilegiado por ter tido aquela oportunidade de maneira tão precoce. Exatamente. Isso afeta também os meninos? Afeta, porque vai ter consequência de qualquer jeito. Agora, quais seriam as consequências a curto, médio e longo prazo? A gente não tem como mensurar, porque cada cérebro entende de um jeito. Agora, eu preciso entender que quando a gente é invadido na nossa intimidade e poder de consentimento, lembrando que de 14 anos para baixo, a criança pode dizer sim, mas o sim não vale, não tem validade. Então ela não consegue discernir, entender o que é o toque no corpo. E tem uma coisa que os pais ficam horrorizados, Enio, mas é uma verdade. O teu corpo, menino, o meu de menina, quando a gente nasceu, já funcionava tudo. Se alguém tocasse na minha vulva quando eu tava ali bebê ou criança, eu ia sentir uma sensação diferente. Uma sensação prazerosa, não é o prazer sexual de uma pessoa adulta, mas porque ali tem terminações nervosas, igual nos meninos, principalmente no pênis, na glande. Então, quando é tocado nessa região, o corpo sente prazer. E aí você olha e fala, poxa vida, eu conheço essa pessoa, eu confio nessa pessoa, eu gosto. E tocou no meu corpo e deu prazer, eu não vou achar ruim. Até porque a maioria dos abusos não causa dor. Muito pelo contrário, dá sensação prazerosa. Só que vai ter consequências. O efeito é posterior. Vem depois. Na hora parece que tá tudo certo. Mas depois você vai pagar o preço, infelizmente. Só que como tem um silêncio, você não fala. Como é que você vai saber? Porque ninguém vai te orientar. Ô, Enio, tô achando que seu comportamento aí é por causa daquilo que aconteceu. Não tem como alguém vai te orientar se você não fala, né? Mas entre os meninos, eu diria que assim, pela minha experiência de adolescente, claro que isso é da minha época, né? Sim. Talvez isso mude com o passar do tempo, mas todos os meninos têm uma paixão pela professora, né? Assim. Aquela professora... Isso é um amor platônico, né? Mas é uma coisa absolutamente incrível, né? A garotada adolescente, sei lá, uma aula de história com uma professora bonita, ou sei lá. Sim. Não vê a hora de ter essa aula, não posso chegar atrasado que ela está lá. Então existe isso, é muito comum. Não sei se existe entre os meninos, deve existir alguma coisa parecida, né? Mas então, na cabeça dos meninos, a ideia de imaginar que aquela professora tivesse algum interesse além de ser professora é absolutamente maravilhoso. Né? Mas só que aí que tá, eu visualizo isso, mas na hora da prática eu não tenho maturidade para lidar com essa situação. E isso é uma violação. Então a gente tem casos em cidades aqui bem próximas, onde saiu no noticiário aqui, que o professor da escola saiu com a aluna de 12 anos e fugiram. Já tem uma cidade aqui, que até vou fazer um trabalho lá, que teve 3 casos de professores que pegaram as meninas novas e fugiram. Só que assim, elas idealizavam aquele homem, só que não tem maturidade para receber e trabalhar esse conteúdo, querendo ou não, invasivo, né? E aí vem as consequências do abuso. E quais seriam essas consequências? Igual eu falei, não tem como a gente medir e ter a certeza. Cada pessoa age de maneira diferente, né?
Ô, Mônica, agora eu quero entrar numa outra conversa que também a gente não vai conseguir abordar nem 10% do que eu pretendia aqui, né? Mas a gente vai tentar o máximo possível. Com relação, por exemplo, o excesso de pornografia nas mídias sociais disponíveis para todo mundo. Naturalmente, os meninos procuram mais isso porque o homem é mais visual, mas as meninas produzem conteúdo. Produzem. Né? Muito, muito. Abundante, né, para todo mundo. Como é que isso está mexendo com a cabeça, principalmente dos adolescentes? Eu me refiro aos adolescentes, deve afetar também os adultos, mas eu me refiro aos adolescentes por conta daquilo que você falou, a imaturidade. Exatamente. Porque a pornografia, às vezes, tem conteúdo que não dá nem para minha idade de 40 anos, deveria ser mais para frente. Mas tem uma coisa, a gente não tem estudo científico ainda, mas na prática, isso começou a ser estudado agora. Na prática, a gente tem visto, observado que, assim, quem consome diariamente a pornografia na adolescência e usa durante o dia e também em algum desses momentos toca no genital para ter a sensação de prazer, o cérebro vai entendendo, opa, assisto, tá vindo, né, aquela dopamina, aquela sensação gostosa, toca aqui, aumenta a sensação de prazer, o cérebro vai ficando condicionado, vê, toca, ejacula, vê, toca, ejacula. Certo. E aí, é uma coisa que tu escuta assim, e é muito claro, você dá o play no filme pornográfico, se tem 10 minutos de filme, o adolescente não vê os 10 minutos. Ele já pula para onde tirou a roupa, para onde tá a penetração. Ou seja, ele acaba vendo às vezes até 2, 3 minutos de 10. O que acontece? A pornografia trabalha muito na ansiedade do adolescente, do adulto também, mas aqui no caso do adolescente. Então, quando tem duas problemáticas que a gente vê que vai caindo para disfunção sexual. A primeira é a ejaculação rápida, porque o cérebro está condicionado a assistir e tocar e ejacular. Então, eu até brinco com os meus alunos, pega um cronômetro, bota aqui e calcula. Se der menos de 3 minutos, começa a se preocupar. Se ejacula, vê filme e ejacula em menos de 2, chora, porque você já está com alguma coisa aí que tem que ser pesquisada. E tem uma coisa, tá bom, eu tô aqui com a minha mão, eu sozinho com o vídeo, agora eu vou para a vida real. Alguém quer, uma mulher quer um menino que em 2 minutos já ejacula? Não, hoje em dia as meninas querem uma dinâmica sexual mais prolongada. Isso eu vejo muito nas escolas. Então tem a questão da ejaculação rápida e a ansiedade com a dificuldade de manter o sangue no pênis, no corpo cavernoso. E aí acontece o quê? Fica com o pênis ereto e já perde a ereção rápida. Então, por exemplo, tô lá excitado. O pênis ficou ereto. Na hora de encostar na menina, fico ansioso. O que vai ser? Como é que eu vou fazer? O que eu assisto? Será que dá pra fazer na vida real? Essa ansiedade toda faz com que o sangue retorne pro corpo e ele perca a ereção. Então, são 2 coisas que eu encontro muito nas escolas dos adolescentes. Eu até brinco. Vai lá, esquece o celular, esquece o vídeo, usa a sua imaginação. Se você conseguir ser criativo com o seu cérebro e fazer o seu pênis funcionar, menos mal. Mas o que a gente vê é o adolescente, é até engraçado ele. Eu, assim, às vezes dá vontade de rir, assim, eu rio por dentro, mas dá vontade de rir deles. Porque eles falam, professor, eu tô preocupado. Tem uma semana que eu tô tentando só usar a cabeça para ver se a coisa funciona lá embaixo e não consigo, só consigo com o celular. Sério? Então, você vê que a dependência vai trazer problemas para a vida real. E já está aí, né? Você mencionou esses problemas todos, e outro dia eu estava conversando com um farmacêutico, e ele falou uma coisa para mim que eu fiquei chocado. Sim. Ele falou... Eu imagino. Um dos produtos mais vendidos para meninos, 18, 20, 21 anos, é o tal do... Tadala. Tadala, que é o Viagra genérico, né, que tem umas versões. Eles usam muito Tadala. Tanto que nas caixinhas de dúvidas nas escolas, sempre tem pergunta. E o Tadala? E o Tadala? Eu ainda até brinco com eles. Toma bastante Tadala agora, que quando você tiver 50 anos, não adianta nenhum container de Tadala mais, não vai mais funcionar. E outra, teve uma pesquisa muito interessante, não me recordo onde foi, que o uso de Cialis, Viagra, Tadala, e associado à bebida e à direção, a chance de causar um acidente de trânsito é muito maior, porque você perde até a sensibilidade entre o freio e o acelerador. Mas é uma realidade, a quantidade de adolescentes que tomam Tadala é assim, gigantesca. E outra coisa que a gente vê nas redes sociais, que eu vejo assim uma corrida, daí é mais as meninas, os meninos não são muito assim, mas eu acho que as meninas, a exposição do corpo
E a gente vê que são meninas, às vezes, como é que eu vou falar isso sem ofender ninguém? São boas meninas, de família, não quero ser preconceituoso, eu só estou tentando ser claro, Sim. né? E às vezes até sem maldade. Elas expõem o corpo sem maldade em busca dos likes. Sim. Me parece uma associação muito simples. Não, mas né? O quanto isso afeta a sexualidade da pessoa, e não só a sexualidade, eu imagino que até a questão mental. Né? Emocional, porque querendo ou não, ela fala, ai, professora, ele reagiu a um stories. O que é reagir a um stories, hein? Você pode reagir a um stories meu porque você gostou, não que você gostou de mim, mas gostou do conteúdo. Então, hoje, os adolescentes é como se tivesse uma relação afetiva com as demonstrações dentro da internet. Então, visualização, como você falou, é algo que melhora até a autoestima na cabeça do adolescente, das meninas mais ainda. Então, comentários, quando manda foguinho, gente, é um negócio assim, ele tá vendo todos os meus stories, mas ele não reage, acho que ele não quer nada comigo. A pessoa fica frustrada. Fica frustrada, e isso é muito real. E mexe, e assim, querendo ou não, nós aqui, da nossa idade, não tá acostumado, porque a gente não é dessa era. Porque, na mas verdade, eles ficam muito afetados. É até uma coisa curiosa, né? Eu estava falando com um amigo outro dia. Antigamente, a gente recebia aquela agendinha no final do ano. Se você recebesse da menina, a Mônica ou a Enio, eu quero que você escreva alguma coisa. Mônica, foi muito legal estudar junto, né? Outra coisa. E daí, beleza, isso era uma coisa, né? Aquela manifestação registrada ali. E tem uma outra coisa. A Mônica entrava em férias, ela voltava de férias. Antigamente, para quem não sabe, se fazia, viu, Mosca? Se fazia fotos físicas, era um papel. Tá, ficava ali o registro. O Mosca não sabe. Sim. Então você chegava, as meninas chegavam e ela mostrava para a melhor amiga, para alguns, olha, eu fui na praia, essa foto aqui a gente foi não sei onde, né? Se alguém chegasse perto, não quero que você veja. Aquilo era uma invasão da privacidade. As pessoas não queriam, elas queriam mostrar aquelas fotos para determinadas pessoas que eram próximas. E hoje é exatamente o contrário. A pessoa mostra ela de lingerie no quarto, trocando e é uma coisa muito louca, né? Porque é uma mudança de 200 graus, de 180 graus no comportamento. Agora é uma exposição que a gente não sabe ainda, porque começaram os estudos para ver quais seriam e quais serão os danos de tanta exposição. E vou te falar uma coisa interessante. Olha só, uma das fotos mais procuradas por abusadores são de crianças com a boca suja de comida. E nossa, isso vale dinheiro, vale bastante. Quer ver quando é danoninho, porque tem aquela questão sexual do danoninho, ou comendo banana, a boca suja, ou comendo, se alimentando, gente, não dá pra postar de jeito nenhum. Coisa doentia. Só que a mãe coloca porque é uma coisa divertida. Sem maldade, né? Essa exposição, olha só, esse é um tipo de exposição hoje altamente perigosa, e a gente não tinha essa noção. Então, agora que na verdade, a gente começou a entender quais são as consequências, e ainda tem muito para perceber. E outra, tá, Enio, vou te falar bem real, eu chego pros adolescentes e falo, beleza, você tá dançando funk, dança até o chão, faz aquele monte de coisa, beleza, esse vídeo não tem como apagar. Subiu, é pro resto da vida. Passado uns 20 anos, você vai lá, ou 10 anos, vai buscar um trabalho. A pessoa vai digitar na rede social, não é nem currículo primeiro. Nossa, olha a Mônica rebolando até o chão. Não dá, Não dá pra essa vaga, Mônica. E eu penso ainda além, passado uns 20 anos, meu filho vai lá e fala, vou digitar o nome da mãe pra ver o que sai na rede social. Nossa. Bomba. Você entende? Também tem isso. A gente precisa fazer os adolescentes pensarem, porque eles publicam como se não houvesse amanhã. E outra, até para fazer um nudes, né, Enio? Meu Deus, os adolescentes, eles batem, tem o diploma do pai lá atrás, a logo da escola, a tatuagem, eles não sabem fazer. Entregando. Acaba. Só que aí, o que acontece? Acontece a exposição. E aí tem gente que tem que sair de escola, mudar de cidade. Isso é muito comum. Muito mais do que a gente imagina. Então tem que ter bastante cuidado. Mônica, a gente está quase terminando aqui, a gente vai ter que fazer o podcast Mônica parte 2, porque tem muita coisa aqui, mas eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho. Como é que as pessoas te procuram? Você escreveu alguma coisa? O que você tem para mostrar para a gente aí? Eu trouxe aqui um dos meus livros, que esse é o primeiro livro aqui, nesse, né, Mosca? Isadora, Maria e a Lista Mágica. Esse livro já foi traduzido para o espanhol, ele é vendido fisicamente já no Equador, já em 2 livrarias, em 2 cidades, fora que online. Então, aqui dentro, esse foi meu primeiro livro. O segundo acabou, eu não tenho ele aqui. Esse aqui foi porque eu precisava ensinar como ferramenta, como confiar em alguém. Como é que eu sei que o Enio é uma pessoa de confiança? Tem características. Tanto que eu chego na escola... Dá para identificar, sim. Né? Mas eu chego na escola e pergunto assim, gente, pessoa de confiança é alta ou é baixinha?
Aí eles ficam. Pessoa de confiança é loira ou é morena? É mulher ou é homem? Uhum. Não tem característica física, tem de comportamento. Eu me preocupo com ele, eu quero saber dele. Então, aqui ensina como identificar. E aqui tem uma questão que é a rede de apoio. Como construir uma rede de apoio eficiente? Porque a gente acha que é só mãe a rede de apoio ou pai. E não é. A pior rede de apoio é pai e mãe. É mesmo? Sim, porque a maioria dos abusos acontece no meio intrafamiliar. E depois, quando, por exemplo, você é um colega do meu pai, você fala, Mônica, se você contar pro seu pai, eu mato seu pai. Então, eu nunca vou contar pro meu pai. Eu conheço um caso de uma moça que me contou uma história que ela disse que afirma que foi abusada pelo tio, foi contar para a mãe era irmã desse tio, a mãe não gostou do que ouviu, disse que ela era uma maluca e que ela não deveria sair repetindo isso por aí. Ela disse que ficou muitos anos, isso foi na adolescência. Meu Deus, tem isso trauma. Ela disse que ela ficou muitos anos mantendo aquilo em segredo, até um dia que ela resolveu publicar numa rede social, e a família dela foi em peso criticar ela, que ela era uma louca, que ela estava escrevendo um absurdo, sem provas e tal, e ela disse que foi traumática a experiência com o tio, e muito mais traumática a experiência com a mãe, e pior de tudo foi a reação depois que ela já era adulta, 3 e ela publicou vezes violado. aquilo. Agora eu pergunto, que motivo ela teria para publicar aquilo lá se fosse mentira? Depois de tantos anos. Exatamente. Teria passado. Exatamente. Se ela tivesse mentido, como alguns presumiram, eu acredito que ela não ia fazer isso depois de 10 anos. Não, geralmente não. Não tem sentido, né? Não faz sentido. Isso deve ser relativamente comum. Muito, muito, muito comum. Então, no livro, até aqui uma coisa interessante, deixa eu até mostrar aqui para o Mosca dar uma... Né, Mosca? Que o Mosca é muito jovenzinho, ele é muito novinho, gente. Mosca é novinho. Olha aí, Mosca. Mosca, aqui, ó, nesse livro, a gente constrói a rede de apoio. Então, o que é preciso? Fomentar o nome da escola, pessoas da igreja. E essa atividade da construção da rede de apoio desse livro, de Isadora Maria, eu já apliquei em mais de 20 mil crianças e adolescentes. E por que Isadora Maria? Isadora Maria é a minha afilhada. A filha do meu irmão. Uma homenagem a ela, porque eu testo praticamente tudo nela primeiro. Você aplica? Eu testo ali. E esse é um livro que já ganhou agora um cenário internacional. E como é que se compra esse livro? Onde é que se encontra ele? Agora, na minha rede social, tem um link lá de acesso. Porque como é que acha você na rede social? Mônica Caimen, não sei se o Mosca vai colocar ali. A gente vai botar em caracteres, só fala pra gente. É o Mônica Caimen 1 no Instagram. E também, para quem é de Joinville, vai encontrar esse livro na Livrarias Curitiba. Esse e o segundo livro. Livrarias Curitiba, que fica no Shopping? No Shopping Miller e no Garten. Legal. Tem também livro físico lá. Mas também ele é vendido diretamente lá no link que tem no Instagram. Além do livro, além de escritora, né, o que mais que você faz nessa sua vida de educadora em sexualidade? Nossa, é um negócio, além de fazer os livros, eu fui desenvolvendo ferramentas que a gente chama ferramentas de autoproteção, que desenvolvem habilidades de autoproteção, e essas ferramentas são aplicadas em vários países. É uma coisa que você não tem noção. Quando você sai do Brasil, as pessoas falam, olha, hoje a gente vai ter aula com a educadora lá do Brasil. As pessoas amam a nossa educação sexual. E aqui, você parece estar na caverna, né? Tá na caverna. E eu fui desenvolvendo essas ferramentas, essas estratégias que são utilizadas e aplicadas em vários países, na África, na Europa e no nosso continente americano. Vários países utilizam, desde o México até lá no Uruguai, utilizam ferramentas porque eu capacito muitos profissionais. Então eu trabalho com famílias, com capacitação de profissionais. Tem muita diferença cultural entre a relação dos brasileiros com a educação sexual e, por exemplo, no Equador, que você faz sucesso? Tem na questão, principalmente, do machismo, né? Porque assim... Mas lá é pior, igual? Lá é pior. Pior? Pior. Lá, quando a mulher fala, tô sofrendo um abuso, nossa, é difícil para alguém parar e escutar. Então, por isso que a gente está trabalhando lá, que é para quebrar um pouco isso, para a mulher ganhar mais espaço. Na verdade, a mulher tem voz, é que o homem não foi educado para escutar. A gente cria... A própria mãe fala, ai, filho, descansa aí, a tua irmã que vai lavar a louça. Então, a gente tem uma educação sem perceber, faz com que a mulher, né, vá uma ocupando... certa proteção para os meninos, né? Tem isso. Em outros países, por exemplo, no México, é muito difícil trabalhar educação sexual. E é o país que eu mais trabalho, é o México. Mais trabalho. Toda semana eu tô lá. Eu imaginava o México muito moderno. Nada. Não? Nossa. Lá é assim, ó. Se você é filha de pais separados, você já não é uma pessoa boa para casar.
Já começa por aí. Eles dizem assim, ó, você não é pessoa de bonita família. Bonita família é porque você tem que ter pais casados, você tem que nunca ter tido relação sexual até uma certa idade, 17, 18 anos. Então, assim, é bem restrito, muito restrito. Isso certamente, então, desencoraja uma menina novinha a falar que ela teve uma relação sexual muito cedo. E aí, o que acontece? Se expõe a várias situações perigosas, porque não tem espaço para falar. Né? Então, talvez até se for violentada, ela vai pensar, é melhor eu não falar, porque isso, além do problema que eu estou vivendo aqui, eu vou ter problema para arrumar um marido mais adiante. E vai envergonhar a família. Exato. Envergonha a família. Então, isso é um problema bem sério, muito né? Sério. Muito, muito grave. Só que, assim, a questão do abuso, ela impacta muito na saúde pública. O Brasil entende isso, porque aí questão de transtorno alimentar, depressão, onera a saúde pública. Por isso que a política pública, várias políticas públicas, é de prevenção. Não vou perder a chance. Né? Ô, Mônica, todo mundo quer casar com a menina virgem. Era assim antigamente, não sei se ainda é, né? Ainda tem. Mas ninguém admite que a menina saia com outros meninos, né? Então como é que fecha essa conta? Se o menino quer sair com todo mundo antes de casar e a menina tem que ser virgem, como é que faz essa conta aí? Aí, Enio, vou botar até um desafio aqui. Sabe o que? A gente precisa entender primeiro o que é sexo e o que é virgindade. Para poder fechar a conta, eu preciso saber o que é relação sexual e o que é ser uma pessoa virgem. Porque aqui na nossa cidade, como em várias partes do mundo, acredita que virgindade é uma relação penetrativa no canal vaginal. Ponto. Esse é o conceito mais aceito, digamos assim. Mas posso te falar um negócio triste que eu tenho encontrado, e parceiros de trabalho também encontram, são pré-adolescentes de 12, 13 anos que começam a vida sexual pela relação anal para não romper um ímen que nem sabe se tem ou não tem. Quer dizer, então eles começam por um meio muito traumático e para manter a virgindade. Agora fala para mim, o que é ser virgem, Enio? Virgindade é uma pessoa que não tem uma história de prazer para contar. Não é uma história de penetração, é uma história de prazer. Eu queria até dizer uma coisa para os pais. Ô, Mosca, foca aqui em mim, Mosca, porque isso aqui é um negócio que vai estremecer lá em casa, na casa de vocês, claro, né? Porque na minha já estremeceu. Você sabe que beijo de língua bem dada, sabe aquele pai e mãe, sabe, quando descabela a pessoa, que a mão percorre o corpo do outro? Você beija desse jeito, beleza. Agora senta e lembra do beijo. Se você, lembrando desse beijo, te trazer, o teu cérebro começa a sentir uma sensação de prazer, começa a dar uma sensação boa, que pode transbordar para o genital, queria te dizer que aquilo que você fez, beijo de língua, descabelado, aquilo é uma dinâmica sexual, é uma modalidade de sexo. Então, virgindade não é um pênis no canal vaginal, é tudo aquilo que te traz sensação de prazer. A gente teria que voltar para a Idade Média. Meu Deus, Zênio! Os negócios lá... Não tinha lá o cinto de castidade, não era da Idade Média, professor de história? Claro que é. É depois? Mosca não tá sabendo. Ah, é? Mas moderno quando? Voltou agora. Ah, é? Não, pela modalidade de sexo. E agora vem como ferramenta de prazer. Ô, Mosca tá bem informado, gente. Professor de história, né? Não Sério? tem como, né? Com essa carinha tão jovem, gente, é professor de história, olha isso. Então é importante, quando os pais sabem, quando eu falo isso nas escolas do que é virgindade, o aluno quase morre na cadeira. Professora, meu Deus, então eu não sou mais virgem? Você entende? Mas isso, Enio, faz com que a pessoa não se exponha a situações perigosas. Mas ainda existe essa preocupação? Muito. Com o tal do ímen. Até que Tu acredita que até 2002 no Brasil existia uma lei que dizia se a mulher não sangrasse na noite de núpcias, o marido podia devolver para a família. Porque ela era considerada... impura. Até 2002. Existia uma lei em vigência? Existia até 2002 que caiu. E aí o interessante é que foram estudar e viram que boa parte das mulheres nascem sem o tal do ímen, que é a membrana. Então, quando elas vão sangrar? Nunca. Que coisa. Você entende? Então, assim, é um assunto que dá pano pra manga. Mônica, mais uma coisa. E as suas palestras, como é que funcionam? As minhas palestras têm de todos os formatos, né? E eu trabalho muito com projetos. Mas tem para adulto, para criança, para casais? Principalmente para casais. Eu trabalho, aí o tema é reeducação sexual, porque a gente trabalha todos os temas de sexualidade. E uma coisa boa para casais, que eu faço muito nas igrejas, é entender o cérebro masculino e o cérebro feminino. Porque às vezes a gente quer que o marido pense como a gente e vice-versa e não vai dar certo, e cada um no seu quadrado. Então, nas igrejas eu trabalho muito
questão de educação sexual para adultos, que aí entra a reeducação sexual, e prevenção contra o abuso. E é interessante, porque a igreja abre espaço para isso. Até porque hoje, com a pornografia, o adultério é uma dor dentro da igreja, né? E essas palestras são variadas, dentro do universo da sexualidade. Muito bem, Mônica Schwein, eu quero agradecer muito a sua presença. Eu acho que eu vou ter que te chamar de novo quando você estiver de volta aqui em Joinville, porque tem muitos assuntos a serem abordados. Olha só, eu tinha feito aqui, eu estava com 3, eu só usei a metade de uma. Então, a gente vai ter que explorar isso numa outra oportunidade que você tiver aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Mosca, põe de novo aí os caracteres da Mônica para o pessoal localizá-la na internet. Se você tiver interesse em alguns dos livros, ou se quiser saber mais sobre palestra, não é, Mônica? Sim. É só entrar em contato. Muito obrigado, volte sempre. Não, obrigada, super obrigada por esse bate-papo, e é importantíssimo nesse espaço, e eu tô aqui à disposição. Brigadão. Mônica Schwein, educadora em sexualidade, falou conosco no podcast do Grupo Marca. Obrigado pela companhia. Tchau, pessoal.